Bem-vindos ao canal Top Esperto. Fique por dentro de curiosidades e assuntos do momento. Se ainda não é inscrito, se inscreva e deixe aquele like esperto. O novo mascote da Copa do Mundo de 2022 foi apresentado no dia 1º de abril. Seu nome é Laib, The name is Laib. Pleasure to meet you, sir. inspirado no Gutra, lenço de cabeça típico da cultura árabe. Como em toda a Copa do Mundo, o mascote é caracterizado pelos costumes e características culturais do país sede da Copa. A internet divide opiniões dos que gostaram e dos que não gostaram do mascote. Muitos estão associando o mascote a um fantasma como o Gasparzinho. O fato é que a Copa do Mundo Qatar 2022 será realizada entre segunda-feira, 21 de novembro, até domingo, 18 de dezembro. O Brasil, comandado por Tite, está no grupo G do torneio e estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16 horas. Na sequência, encara a Suíça no dia 28, segunda-feira, às 13 horas, e por fim, Camarões no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 16 horas. Serão 8 estádios espalhados pelas 7 cidades escolhidas como sedes da competição. Conhecido como um dos países mais ricos do mundo, o Catar promete realizar um dos mundiais com as arenas mais luxuosas da história. Estádio Nacional de Lusail, capacidade 86.250 espectadores. Estádio Internacional Khalifa, Doha, capacidade 50.000 espectadores. Estádio Alto Mama, Doha, capacidade 43.520 espectadores. Estádio Al Janou, Al Vakra, capacidade 45.120 espectadores. Estádio Al Bayt, Al Khor, capacidade 45.330 espectadores. Estádio Ahmed Bin Ali, Al Rayyan, capacidade 21.282 espectadores. Estádio Razabu Aboud, Doha, capacidade 44.950 espectadores. Estádio da Cidade da Educação, Al Rayyan, capacidade 43.350 espectadores. Os sorteios de grupos e jogos ficaram desta forma: Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda. Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales versus Escócia ou Ucrânia. Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia. Grupo D: França, Austrália ou Emirados Árabes versus Peru, Dinamarca, Tunísia. Grupo E: Espanha, Costa Rica versus Nova Zelândia, Alemanha, Japão. Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia. Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul. A tabela da primeira fase: 21/11, segunda-feira. 7 horas Senegal versus Holanda. 10 horas Inglaterra versus Irã. 13 horas Catar versus Equador, Al Bayt Estádio. 16 horas Estados Unidos versus País de Gales ou Escócia ou Ucrânia.
22:11, terça-feira. 7 horas Argentina versus Arábia Saudita. 10 horas Dinamarca versus Tunísia. 13 horas México versus Polônia. 16 horas França versus Peru, Austrália ou Emirados Árabes. 23:11, quarta-feira. 7 horas Marrocos versus Croácia. 10 horas Alemanha versus Japão. 13 horas Espanha versus Costa Rica ou Nova Zelândia. 16 horas Bélgica versus Canadá. 24:11, quinta-feira. 7 horas Suíça versus Camarões. 10 horas Uruguai versus Coreia do Sul. 13 horas Portugal versus Gana. 16 horas Brasil versus Sérvia. 25:11, sexta-feira. 7 horas País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã. 10 horas Catar versus Senegal. 13 horas Holanda versus Equador. 16 horas Inglaterra versus Estados Unidos. 26:11, sábado. França versus Dinamarca. Tunísia versus Peru, Austrália ou Emirados Árabes. Argentina versus México. Polônia versus Arábia Saudita. 27:11, domingo. Bélgica versus Marrocos. Croácia versus Canadá. Espanha versus Alemanha. Japão versus Costa Rica ou Nova Zelândia. 28:11, segunda-feira. 7 horas Camarões versus Sérvia. 10 horas Coreia do Sul versus Gana. 13 horas Brasil versus Suíça. 16 horas Portugal versus Uruguai. 29:11, terça-feira. 12 horas Holanda versus Catar. 12 horas Equador versus Senegal. 16 horas País de Gales ou Escócia ou Ucrânia versus Inglaterra. 16 horas Irã versus Estados Unidos. 30:11, quarta-feira. 12 horas Tunísia versus França. 12 horas Peru, Austrália ou Emirados Árabes versus Dinamarca. 16 horas Polônia versus Argentina. 16 horas Arábia Saudita versus México. 1:12, quinta-feira. 12 horas Croácia versus Bélgica. 12 horas Canadá versus Marrocos. 16 horas Japão versus Espanha. 16 horas Costa Rica ou Nova Zelândia versus Alemanha. 2:12, sexta-feira. 12 horas Coreia do Sul versus Portugal. 12 horas Gana versus Uruguai. 16 horas Camarões versus Brasil. 16 horas Sérvia versus Suíça. E você? Irá acompanhar todos os jogos da Copa? Escreva nos comentários. Já se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Você já tentou dietas, exercícios físicos, nutricionista, passou fome, ficou irritada e mesmo assim nada funcionou? Seu peso não diminui. Não importa o que você faz, você fica triste, autoestima baixa, desanimada, cansada, não tem ânimo de começar outra dieta e não entende por que sempre dá errado. O que você precisa saber é que além da dieta e exercícios, faltou uma coisa que te impede de emagrecer: sua mente sabotadora. Era apenas a falta deste conhecimento que te impedia de emagrecer de forma mais rápida, fácil e definitivamente. Para entender melhor os gatilhos que sua mente usa para te sabotar, adquira agora mesmo Mente Magra. Use a mente e a lei da atração para um corpo perfeito. Garanta o seu.
Antes que este conhecimento saia do mercado, chegou a sua vez de conquistar o tão desejado corpo magro e saudável que você merece ter.